Sr. Bastonário, mudando agora um pouco de tema, a formação continua a ser uma grande prioridade da Ordem. Mudou alguma coisa com a entrada em vigor do novo Estatuto? Chegou-se a falar que deixava de haver obrigatoriedade dos membros de frequentarem ações de formação, de obterem os créditos necessários no âmbito do Regulamento de Controlo da Qualidade. O que é que mudou neste caso? Olha, eu por vezes tenho alguma dificuldade em entender o posicionamento de algumas pessoas. Pretendem ser oportunistas, mas não entendem nada da oportunidade. Ou seja, dito de outra forma, a oportunidade de aproveitar as capacidades que nós temos nos momentos em que nos é possível desenvolver essas oportunidades, manifestar essas oportunidades. Eu não consigo entender como é que um profissional que seja digno desse nome, que venha para a comunicação social alardear como se fosse uma vitória o facto, no seu entender, deixar de haver formação obrigatória. Antes de mais, primeiro é necessário dizê-lo que é fruto da sua ignorância, fruto da sua incompetência, fruto do seu desconhecimento. Porque a formação não é obrigatória por capricho de ninguém. A formação é obrigatória porque nós tínhamos uma classe profissional convencida de que sabia tudo e que não tinha a formação suficiente, a sensibilidade, como ainda hoje, infelizmente, muitos não têm, a sensibilidade da necessidade de saber. E mais uma coisa interessante, a mutabilidade que o saber todos os dias sofre. Por isso, num sistema em que o conhecimento não é fixo, num sistema em que o conhecimento é volúvel e é muito rapidamente alterado, só há uma forma de nós mantermos intacto, nos mantermos à altura das exigências e intactos nesse saber fazer. É, indiscutivelmente, termos um sistema que chegue até nós, que nos seja capaz de explicar o que é que mudou, que nos seja capaz de fazer entender e saber fazer como são agora as novas exigências. E isso só se consegue através da formação. Então a Ordem garante que vai continuar... A Ordem não garante. Há leis, há disposições cobertas por lei, que são os regulamentos da Ordem que têm força imperativa e que exigem a formação. E o seu incumprimento é passível de procedimento disciplinar. Fique claro, porque as pessoas, por vezes as pessoas têm ideias que só o Estatuto é que pode conferir essa disciplinariedade. O Estatuto tem os princípios básicos. E um dos princípios mais importantes que versam no nosso Estatuto, no atual artigo 10º, já estava no anterior artigo 3º, é a necessidade de rigor, a missão que a Ordem tem junto dos seus profissionais de lhes propiciar condições para que eles cumpram com zelo, com rigor, com ciência, com saber as suas funções. E por isso eu só lamento, é que algumas pessoas defendam a não necessidade de formação, sendo profissionais como eu, conhecem, ou deveriam conhecer, se têm aspirações a algum dia poderem ter algum papel de preponderância na profissão, deveriam ter a sensibilidade para estas questões fundamentais da profissão. Não há outra forma da profissão se credibilizar a não ser diferenciar-se pela positiva. E não há decretos, não há leis, não há portarias que imponham vontades às pessoas. Elas têm que querer. E quando nós dizemos que a formação é obrigatória, é criar no hábito das pessoas essa necessidade. Repare, os ignorantes não sentem nenhuma necessidade de saber. E vivem felizes como os outros quaisquer. E, no entanto, eles não sentem nenhuma necessidade de saber. Não os vejo frequentarem livrarias, comprarem livros, discutirem teses. Não os vejo sentirem a necessidade de ir para as faculdades, ver a evolução, conhecer a investigação científica, mas naturalmente que essa alegria ou essa felicidade é alguma coisa de, como é que é dizer, de insustentável e que especificamente no domínio da profissão há uma coisa que para mim é sagrada. Nós só nos diferenciaremos positivamente quando soubermos mais que os outros. Sr. Bastonário, então garante que vai continuar a haver formação profissional ministrada pela Ordem em todo o país? Vai haver formação profissional ministrada pela Ordem em todo o país e vai naturalmente continuar uma outra coisa importante que é inovador na Ordem,
que é as reuniões livres, que são outra forma de formação. Mesmo as exigências que nós colocamos, pode ser cumprida com a frequência das reuniões livres. E quando, por vezes, ouço as pessoas a invocarem motivos económicos para dizer que não têm condições para fazer formação, é que a Ordem, antes de avançar com esta exigência, criou condições para que ela pudesse ser gratuita. E nós pagamos uma média de sensivelmente 600 mil euros por ano a todas as reuniões do país, às reuniões livres do país, para propiciar aos membros condições para que eles possam, de uma forma gratuita, atualizar os seus conhecimentos, 4 horas por mês, por isso cada reunião livre dura 2 horas, e poderem atualizar os seus conhecimentos e estarem preparados para exercer a profissão. O senhor falou na Assembleia... Eu gostaria só, relativamente em relação a isso, dizer uma outra coisa interessante, em relação à formação. Claro que há imensos interesses económicos em volta disto, nós sabemos-lo, mas é importante dizê-lo também, que a formação da Ordem tem-se demarcado das restantes formações. Vejam-se as obras e o seu valor. Cada formação que a Ordem dá encomenda a um especialista o estudo da temática, elabora um manual e as pessoas, depois de terminar a formação, ficam com um documento na sua posse que podem depois, a todo momento, na sua casa, quando as dúvidas lhes surgirem no seu trabalho, naquelas temáticas, consultar este documento. E, porquanto, não vejo muito poucas entidades, algumas, mas muito poucas entidades fazerem isso. E é uma questão que nós, naturalmente, também nos interessa, que outras entidades que também tenham esta preocupação, as entidades que estão acreditadas pela Ordem para dar formação, tenham esta preocupação de rigor nas formações que dão. E quero também aqui anunciar que, a semana passada, o Conselho Diretivo da Ordem deliberou criar uma comissão que, sempre que uma entidade autorizada peça à Ordem uma formação, essa comissão irá analisar, irá com as entidades, a forma de dar esta formação, irá acompanhar in loco, nas próprias formações, se elas estão a ser cumpridas, se não estão a ser cumpridas, como aliás já fez em tempos anteriores. E por isso esta continua a ser para nós uma preocupação fundamental e uma preocupação fulcral, não só do presente, mas fundamentalmente do futuro da profissão. Na Assembleia Geral de Leiria falou em, e passo a citar, interesses que estão por detrás da desvalorização da formação da Ordem. Quero levantar um pouco o véu sobre essas suas suspeitas. Já agora pergunto se o sucesso da Ordem, na sua opinião, gera inveja e incómodo em alguns setores. Ora bem, vamos lá ver. Nós somos seres de relação, ou seja, nós não vivemos sozinhos no mundo. Nós vivemos no mundo acompanhados de outras instituições, acompanhados de pessoas, e naturalmente que nesse universo social nós estabelecemos sempre comparações. Somos aquilo que se chama, que eu costumo designar por seres de relação. Nós relacionamos-nos com os outros, nós temos, por isso, temos determinadas posições que por vezes podem ser aceitas ou confrontadas com outros. Nesse âmbito de ser de relação, evidentemente que a Ordem, pela dinâmica que conseguiu imprimir, pelo rigor e pela qualidade que põe nos atos que faz, uma excelente organização que tem, excelentes meios de comunicação que temos, eu tenho a certeza que nenhuma Ordem tem um departamento de comunicação tão importante e que é fundamental. Não é para dizer o que não existe, é para divulgar o que existe, é para divulgar as ideias, é para divulgar os atos, que nenhuma outra Ordem eventualmente terá um departamento de comunicação tão estruturado, tão bem estruturado como a Ordem tem. Ora bem, claro, quando as pessoas veem que a Ordem realiza congressos com 5.200 pessoas, como já realizamos, este ano tivemos cerca de 4.000 no Pavilhão Atlântico, quando as pessoas veem que a Ordem questiona, por exemplo, se as ferramentas informáticas comercializadas no país estão ou não estão adequadas para que os profissionais exerçam a sua profissão, para que deem mais tempo livre aos profissionais, quando a Ordem toma iniciativas de interpelar socialmente algumas questões de âmbito do foro político e do foro governativo que, na nossa entender, são prejudiciais para as soluções,
E que depois, felizmente, que o tempo nos vem dar razão, porque isto de ter a coragem de denunciar determinadas situações antes do tempo é a mesma que corresponde a não ter razão socialmente. Mas felizmente que aquilo que a Ordem até hoje tem vindo a fazer, o tempo tem vindo a desenvolver e a confirmar tudo aquilo que nós dizemos. E toda esta dinâmica que a Ordem cria, evidentemente que cria, e os outros não conseguindo fazer o mesmo, cria uma espécie de subalternização das outras instituições e cria naturalmente uma coisa muito interessante, que é, dizia-me uma ocasião o professor Hernani Carqueixa, de quem eu tenho uma admiração muito grande, dizia-me uma ocasião assim: Senhor Bastonário, eu tenho uma inveja de si enorme. E eu, como sempre, tive uma muito boa relação com ele. Uma ocasião perguntei-lhe: mas porquê, senhor professor? E ele respondeu-me: é que o senhor consegue fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E por isso eu tenho inveja de ser o senhor a fazer e não ser eu. Ora bem, sei que isto naturalmente que não está nos moldes do professor, mas está em muito boa outra gente que pensa que ser bastonário, que é uma coisa banal, que é uma coisa como outra qualquer, não é uma coisa do outro mundo, que eu também não quero ficar eternamente como bastonário, evidentemente, mas o facilitismo com que eles às vezes expõem e veem estas questões, parece-lhes que tudo isto é banal, tudo isto é uma coisa que acontece, que anda pelas ruas aos trambolhões, e esta gente que não consegue ter a dimensão da instituição, evidentemente que desvaloriza por incompetência, por incapacidade de oferecer melhor e por inveja de não ser capazes de fazer no mínimo igual, acabam por desvalorizar ou tentarem desvalorizar a ação dos outros. Mas eu essa inveja não me surpreende muito, nem me prejudica muito, porque, se me permite, só tenho inveja quem é incompetente e quem não é capaz de oferecer melhor. Agora, quem for capaz, naturalmente, de oferecer melhor, de fazer melhor, acho que esses não têm inveja de ninguém. São elementos ativos no progresso e na progressão das coisas. Porque mesmo por vezes tendo ideias diferentes daqueles que exercem o poder, eles acabam por ser elementos importantes na dinâmica que se cria em torno das coisas e na dinâmica da própria evolução.